O programa Auditório Livre traz a cobertura da 14ª Convenção de Contabilidade realizado no Centro de Eventos do Ceará. Esse ano, o evento abordou o tema Aumentando o Foco da Performance Contábil, Gestão e Controle. O vice-presidente de Desenvolvimento Profissional Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Ivânio Breda, abordou sobre o novo cenário da contabilidade perante a educação continuada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, tá bom? Esse bom dia já está melhor. Há 30 anos atrás esse bom dia seria bem mais tímido, assim, né? O Max ontem falou que contador ainda tem essa imagem de ser um profissional introspectivo, retrospectivo, tímido, pacato, mas isso é coisa do passado, a gente sabe disso, né? Hoje a gente já está num patamar diferente, o profissional se comporta de maneira diferente. E a gente percebe isso quando houve um bom dia assim, mais consistente, né? Mais forte, tal. Pulmão aberto e tal. Muito legal isso. Queria agradecer o convite aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Faço isso, a nossa presidente Clara Germana estava aqui até há pouco, mas quero registrar o agradecimento a esse honroso convite para que eu estivesse aqui hoje participando deste evento que faz parte da programação da 14ª Convenção do Ceará, neste belíssimo complexo centro de eventos aqui do Ceará, acredito que é um dos mais bonitos e melhores do Brasil hoje, e é por essa razão que nós vamos fazer daqui 2 anos um Congresso Brasileiro de Contabilidade aqui, então a classe contábil cearense está de parabéns por estar realizando esse evento aqui hoje e daqui 2 anos estar sediando mais uma edição do Congresso Brasileiro de Contabilidade, que já aconteceu aqui em Fortaleza em 96 e vai se repetir agora em 2016, 20 anos depois. Então, parabéns a vocês por terem conquistado a realização desse Congresso Brasileiro de Contabilidade. E nós estaremos aqui, o Conselho Federal evidentemente estará aqui, junto com a classe contábil cearense, para fazer o melhor Congresso Brasileiro de todos os tempos. Nós queremos mais de 10 mil participantes nessa edição em 2016, e aqui comporta tranquilamente. Queria também agradecer inicialmente a presença de todos vocês, em especial dos professores e coordenadores de curso de Ciências Contábeis aqui do Estado do Ceará. Queria agradecer também aqueles que estiveram presentes 2 meses atrás lá em Brasília, no nosso Encontro Nacional de Professores e Coordenadores, e já convidá-los também para que no próximo ano compareçam novamente na edição do nosso Encontro Nacional, que vai se realizar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já está definido a data, a gente ainda vai fechar lá com o CRC, mas queria já deixar aqui o convite para vocês. E também agradecer a presença dos queridos estudantes, que eu vejo aqui também em grande número, e que aceitaram o convite dos seus professores, convite meio convocação, assim, a gente sabe, mas obrigado assim mesmo pela presença de vocês. Acho que é importante também vocês estarem aqui participando, assistindo, se inteirando dos temas relativos à educação continuada, que é uma área importante dentro do nosso sistema, dentro da nossa profissão, e também da área da educação, da formação do profissional, do futuro profissional contábil, dentro dos cursos de ciências contábeis. Quero também fazer um agradecimento especial aos conselheiros aqui do CRC do Ceará, vice-presidentes, que também nos acompanham. Nós temos aqui uma presença ilustre também do nosso presidente do CRC de São Paulo, o maior Conselho Regional de Contabilidade do Brasil, né? Nosso colega querido colega, contador Cláudio Avelino Macknight Felipe, grande figura, excelente profissional, né? Um homem que está aí há muitos anos no sistema, lidando e apoiando a nossa classe, trabalhando pelo sistema, então merece muito justos os aplausos aí, Felipe. E também aqui conosco, uma ilustre presença, também um grande colaborador da nossa classe, que é o professor Fábio Moraes, que vai estar conosco no próximo painel às 10 horas, um talk show que nós vamos realizar aqui também na programação, dentro do mesmo tema. E o Fábio também é um desses jovens e brilhantes profissionais que a classe contábil brasileira tem, além de uma formação acadêmica privilegiada, diferenciada. É o nosso representante, representa o Brasil no grupo consultivo do IAESB, da IFAC, né, todos conhecem a IFAC, a Federação Internacional de Contadores, e a IFAC tem o seu board da área de educação, que é o IAESB. Então o Fábio representa o Brasil nesse grupo consultivo da área de educação da IFAC, o que não é pouca coisa, e a gente também quer agradecer, Fábio, pela tua grande colaboração ao sistema, à classe contábil brasileira, além de todas as outras tarefas que ele faz aí dentro do sistema, na Fundação Brasileira de Contabilidade,
no ISAR, enfim, uma série de entidades que ele participa e nos ajuda muito aí com o seu trabalho, com a sua capacidade técnica. Então, parabéns também, Fábio, obrigado pela tua presença e por estar conosco. Bem, o tema que nós pretendemos tratar com vocês aqui diz respeito, então, à educação continuada, é a minha área dentro do Conselho Federal de Contabilidade, é sobre isso que nós vamos falar, mas eu também preciso e quero falar um pouco sobre a questão da própria formação do profissional da contabilidade, porque esse processo da educação continuada, ele evidentemente começa depois que o profissional entra no mercado de trabalho, depois que ele obtém o seu registro no Conselho e se torna apto legalmente a exercer a profissão, mas nós sabemos que se o profissional que ingressar no mercado de trabalho chegar já com uma formação acadêmica adequada e de elevado nível, certamente o nosso trabalho depois dentro do programa de educação continuada vai ser muito mais fácil, porque nós já estaremos trabalhando com um profissional com uma qualificação muito melhor, né? Diferentemente, se o profissional que ingressa no mercado ele tiver uma qualificação um pouco aquém daquela que é a expectativa nossa como profissional e que ele tenha a adequação técnica, habilidades e competências necessárias para o exercício da profissão, mais difícil se tornará, talvez mais demorado um pouco, o processo de aperfeiçoamento profissional durante o exercício da sua carreira. Então, o Conselho Federal de Contabilidade não pode simplesmente se omitir e desconhecer a realidade do ensino acadêmico no Brasil e tratar do profissional somente depois que ele entra, bota o pé dele e ingressa dentro da profissão através da obtenção do seu registro. Não é isso que nós queremos. De forma que nos últimos anos e cada vez mais, o Conselho Federal de Contabilidade tem buscado se aproximar das instituições de ensino superior para conhecer a sua realidade, identificar os problemas e auxiliar e colaborar com essas instituições no sentido de que elas possam, a cada passo que derem, melhorar a formação dos acadêmicos, dos futuros profissionais. E a gente percebe que isso traz resultado por duas razões. Primeiro, porque melhora efetivamente, a gente tem condições de fazer isso, as condições com as quais os professores estão lidando no dia a dia das suas instituições. E, em segundo lugar, porque aproxima o sistema CFC, aproxima os órgãos reguladores da profissão com as instituições de ensino superior, as IES, né? E isso tem sido feito em todo o Brasil. O Conselho Federal tem apoiado muito isso, tanto é que tem grupos de trabalho que cuidam especificamente dessa área da educação e quem participa desses grupos de trabalho são, evidentemente, os professores, os coordenadores dos cursos. E os temas pertinentes a essa área são debatidos nesses encontros estaduais, como esse que está sendo realizado aqui hoje, e praticamente todas as convenções que são realizadas no Brasil abrem um espaço sempre para debate com a área acadêmica, com a área do ensino, e também através do encontro nacional que o Conselho Federal realiza cada ano numa capital do Brasil, né, para fazer aí um debate de âmbito nacional sobre os problemas de ensino. Aliás, até a própria formulação do currículo do curso superior de Ciências Contábeis, o próprio Conselho Federal faz uma proposta em relação a esse currículo para servir de sugestão para as instituições de ensino superior. Então, eu pretendo abordar rapidamente isso, João, no tempo que nos foi dado aí, acho que a gente vai conseguir fazer no tempo que temos, talvez uns 10 minutinhos a mais aí, mas o Fábio disse que já entendeu a situação e vai aceitar aí a prorrogação de 10 minutos aí, né, Fábio? Vamos lá, então. Queria, em primeiro lugar, aqui passar para vocês, o tema, então, seria o cenário da contabilidade perante a educação continuada, mais propriamente a questão da educação, da formação do profissional. E, para começar, eu trago aqui o texto da nossa Constituição Federal, que estabelece a regulamentação sobre as profissões no Brasil. Então, esse texto ele trata aqui, no artigo 5º, que é o artigo que diz respeito aos direitos constitucionais de cada cidadão brasileiro, ele estabelece no inciso 13º, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, ou seja, a Constituição brasileira estabelece uma restrição para que algumas profissões possam ter, em exigências específicas de lei, algumas qualificações profissionais diferenciadas. Quanto às demais, não há nenhuma restrição ao seu exercício, ele é livre para cada cidadão brasileiro. Bom, esse estabelecimento de qualificações profissionais não é exclusivo dessa Constituição de 88, ela já vem desde a primeira Constituição republicana, lá de 1891, e já tratava da questão das profissões no Brasil, embora naquela primeira edição ela não tivesse nenhuma regulamentação no sentido, aliás, nenhuma restrição no sentido de profissões regulamentadas, nem se cogitava isso no Brasil. A primeira Constituição que trata especificamente disso foi a Constituição
de 1934, já na era Getúlio Vargas, que colocou lá dispositivos específicos tratando de profissões regulamentadas e falando de qualificações técnicas, era até mais objetiva do que essa disposição que trata de qualificações profissionais. Mas, enfim, as duas praticamente tratavam da mesma coisa, ou seja, o reconhecimento de que algumas profissões, pela questão da relevância dos serviços que ela presta para a sociedade, ela precisa ter regulamentações específicas que garantam ao tomador dos seus serviços que o profissional que vai prestar tem condições mínimas de fazê-lo. O melhor exemplo que a gente tem para dar a esse respeito, evidentemente, é a medicina, né, que foi uma das primeiras a ser regulamentadas. Por quê? Porque o cidadão quer ter certeza que o profissional que vai cuidar da vida dele, que vai fazer a cirurgia, que vai abrir o peito e depois costurar, tenha as condições mínimas técnicas de habilidades e competências para fazer aquilo de uma maneira bem feita. Isso depois também, evidentemente, se propagou para outras profissões regulamentadas, de forma que hoje no Brasil nós temos 68 profissões que são regulamentadas por lei, né, dentre um universo de 2.422 profissões listadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão oficial no Brasil, né, que cuida dessa área do trabalho. Isso corresponde a 2,8% do universo das profissões. Entre essas 68 está lá a nossa profissão, a profissão contábil, que foi uma das primeiras, diga-se de passagem, a ser regulamentada no Brasil. Nossa regulamentação é de 1946, através do Decreto-Lei 92/95. E antes disso, praticamente tinham apenas 4 ou 5 profissões que já haviam sido regulamentadas antes da edição da nossa lei orgânica, né, a Lei 92/95. Bem, em razão disso, uma preocupação que passa a existir é exatamente essa questão do controle da qualidade do acesso à profissão. Se a profissão é regulamentada, se essa lei que regulamentou a profissão exige certos pré-requisitos de quem pretende exercê-la, quem é que é responsável por fazer esse controle? Num primeiro momento, inicialmente por algum tempo, se aceitou e se aceita que essa qualificação profissional ela é competência da área educacional, ou seja, de quem ensina, ou seja, das instituições de ensino. Então, parte-se do pressuposto que os órgãos reguladores das profissões aceitam como válida o atestado que as instituições de ensino dão quando o aluno conclui o curso e dizem que esse aluno está apto ao exercício dessa profissão, seja ela qual for, né? Dentro dessas 68 regulamentadas que eu referi. E foi assim por muito tempo. E ainda é assim hoje para a grande maioria das profissões, ou seja, basta ter o diploma de conclusão do curso para que se possa obter o registro profissional no órgão de classe competente e passar a exercer no dia seguinte a profissão que o cidadão escolheu para a sua vida profissional. Mas isso, com o passar do tempo, foi se verificando também alguns problemas em relação a essa questão educacional. E um deles diz respeito exatamente a determinada proliferação que há de cursos em diversas áreas do conhecimento, que a gente percebe que não tem tido um acompanhamento ou um controle de qualidade satisfatório para que os conselhos se sintam tranquilos de que, quando estão concedendo o registro profissional, aquela pessoa que irá iniciar o exercício da sua profissão tenha aquele conjunto de conhecimentos, habilidades e competências mínimos necessários para que ele possa ingressar no mercado de trabalho e prestar um serviço com qualidade e segurança para os seus clientes. Então, essa discussão ela vem sendo travada já há algum tempo entre os conselhos de profissões regulamentadas e as instituições de ensino, no sentido de se definir exatamente de quem seria essa competência. E essa discussão ainda vai perdurar por muito tempo. Na área do ensino, as instituições, aqui no caso ensino superior, nós estamos trabalhando especificamente em cima dessa área, as instituições de ensino superior elas têm um controle de qualidade exercido pelo Ministério da Educação e Cultura, que é a autoridade no Brasil competente para atestar, fornecer o reconhecimento dos cursos que são colocados à disposição da sociedade. Então, cabe ao Ministério da Educação fazer esse controle de qualidade através dos seus órgãos competentes. Quem regulamenta isso é essa Lei 10.861, de 2004, chamada Lei dos SINAES, né, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e que faz a avaliação de cada curso existente no Brasil em cada uma das instituições de ensino superior. A avaliação é feita basicamente sobre essas três dimensões que estão aqui: a dimensão relativa à organização didático-pedagógica do curso,
em relação ao perfil do corpo docente e também às instalações físicas. Então, cada curso novo que é instalado no Brasil, dentro de uma instituição de ensino superior, na área de ciências contábeis, passa por esse processo de reconhecimento do MEC. E nesse processo, o Conselho Federal de Contabilidade ele tem voz para se manifestar. O MEC abre a possibilidade do Conselho Federal se manifestar, dando a sua opinião sobre a abertura desse curso novo, né? Embora essa manifestação não seja uma manifestação que tenha um caráter cogente, no sentido de obrigar o Ministério da Educação a acatar a opinião do Conselho Federal. Não. Ela é uma opinião que consta do processo e que o Ministério da Educação pode levar em conta ou não, querendo, né? O processo funciona assim. Pelo menos na nossa área. Isso é feito através de um convênio que o Conselho Federal de Contabilidade tem com o Ministério da Educação e Cultura. Somente 2 áreas têm no Brasil a manifestação dos conselhos respectivos de profissões das áreas que tem força cogente de obrigar o Ministério a acatar, que é a área do direito, através da Ordem dos Advogados do Brasil, e a área da saúde, através do Conselho Nacional de Saúde. Esses 2 organismos têm força legal de manifestar a opinião contrária à abertura de novos cursos ou até mesmo a renovação do reconhecimento de cursos, se entenderem que isso não é conveniente para a sociedade. Evidentemente que isso tem que ter toda uma fundamentação e uma argumentação. Mas a verdade é que esse é o processo de avaliação dos cursos de ensino superior, e eu tenho certeza, não estou falando nenhuma novidade aqui, especialmente para os professores e coordenadores, porque é um processo que eles vivem aí cotidianamente, né, de ter que trabalhar com a renovação do reconhecimento dos cursos, ou até mesmo com o reconhecimento e o credenciamento de novos cursos. Entrando um pouco agora na nossa profissão, para que a gente tenha uma ideia do cenário do que nós estamos falando, vamos colocar aqui alguns números que dizem respeito aqui, então, à profissão contábil no Brasil, quanto nós somos hoje, né? Então, nós tínhamos aqui, esses dados ainda são do final do mês passado, isso é muito dinâmico, hoje já mudou, não é mais isso, mas está bem próximo disso aí, pequena variação. Nós temos 992.298 profissionais registrados em todo o sistema, ou seja, dentro dos 27 conselhos do Brasil todo, e desses 992 mil estão ativos 504.101, ou seja, é um número praticamente a metade do número de registro total existente. Então, em breve, nós estaremos batendo a casa de 1 milhão de profissionais registrados, né? Evidentemente que não ativos. Desses ativos, 62% são contadores, 38% são técnicos em contabilidade. Então, essa é a radiografia geral aí da nossa situação em termos de número de profissionais. Também um outro dado importante, aqui pegando uma informação do próprio MEC, e as pesquisas do MEC nesse sentido estão disponíveis no site do INEP desde 1991, então nos últimos 22 anos, de 91 até 2013, foram diplomados no Brasil 549.294 bacharéis em ciências contábeis, em todas as instituições de ensino superior. No mesmo período, se registraram no Conselho, nos 27 conselhos regionais de todo o Brasil, 318.511 contadores, ou seja, 58%. Para que serve essa informação? É uma informação que nos dá uma ideia de qual é o percentual de alunos, ou seja, quantos de vocês aqui, alunos, eu vejo que tem cada vez mais chegando alunos aí, isso é muito bom, em torno de 60% de vocês irão efetivamente exercer a profissão, irão se registrar no Conselho e irão trabalhar baseado nos dados aí do que tem acontecido nos últimos 22 anos aqui no nosso país. Então, essa é a importância desse dado, ele também serve para a gente buscar uma reflexão sobre o que estão fazendo esses outros 42% que não vieram se registrar, né? Estão concluindo o curso e estão indo trabalhar em outras áreas, ou foram buscar outra formação, ou estão em outra atividade econômica, né? O panorama do ensino da contabilidade no Brasil, a evolução do curso de ciências contábeis também, dentro dessa mesma pesquisa, nos dá alguns dados importantes, que a gente pode ver nesse gráfico, que é o número de cursos que nós tínhamos no Brasil em 1991, 262 cursos de ciências contábeis, e o número que nós temos agora no final de 2013, 1.214 cursos. Um crescimento de 463% em 22 anos, né, de tempo em relação à primeira pesquisa, que foi de 1991. Se nós tomarmos aqui essas 2 décadas, 1991 a 2011, 1.112, nos permitem aí concluir, num cálculo matemático bastante simples, que em 2021, ou seja, 10 anos depois, nós deveremos estar com algo em torno de 2.300 cursos de ciências contábeis no Brasil.
Em termos de quantidade de cursos, nós somos o 3º lugar no ranking brasileiro. Só existem mais cursos de ensino superior em 2 áreas do conhecimento. A administração de empresas, que é o 1º lugar no Brasil, com mais de 2.300 cursos, e pedagogia, que é o 2º lugar, com 1.800 e poucos cursos. Então, ciências contábeis é o 3º maior curso do Brasil em quantidade de vagas oferecidas e de cursos existentes. Isso é um dado muito importante, porque as instituições de ensino superior certamente não abrem novos cursos de ciências contábeis se não tiver procura, se não tiver interessados. Então, se está havendo um crescimento significativo no número de cursos que são abertos no Brasil, significa dizer que há procura. E essa é uma afirmativa bastante verdadeira, porque também o número de matrículas ela tem tido o mesmo crescimento. Não na mesma proporção, mas bastante próximo. Ou seja, nós saímos em 1991 de 97 mil matrículas existentes no Brasil, para em 2013 fecharmos com 328 mil matrículas de ciências contábeis. Ou seja, são 328 mil estudantes que hoje tem no Brasil cursando ciências contábeis. Também, no mesmo ranking, estamos em 3º lugar, atrás apenas de administração, de empresas e de pedagogia. Aqui também se pode fazer a mesma projeção de perspectiva de número de matrículas aí para os próximos 10 anos, como eu fiz em relação ao número de cursos. Esse outro quadro também mostra, resumidamente, aqui a quantidade de vagas oferecidas, também nessas mesmas datas. Vamos pegar aqui 2013, nós tínhamos, então, o ano passado, tivemos uma oferta de 246 mil vagas. Para essas vagas se apresentaram, para realizar o vestibular, 372 mil candidatos. Ingressaram efetivamente nas instituições do ensino superior 124 mil alunos e concluíram o curso 42 mil alunos. Então, aí, no meio desses dados, a gente pode fazer uma série de inferições que dizem respeito, por exemplo, ao fato de que nós temos um número muito maior de candidatos do que vaga, mas os ingressos efetivos são menos da metade. Isso, evidentemente, tem várias razões. Alunos que colocam a sua inscrição no vestibular e buscam ensino público, gratuito, e não conseguem, então ficam sem a vaga, não vão para o ensino privado, porque muitas vezes não têm condições de pagar. Também outra explicação é o fato de que as vagas nem sempre estão onde estão os interessados e vice-versa, então isso também dá uma defasagem, né? Mas eu acredito que o principal fator ainda é a busca pelo ensino público gratuito. E, infelizmente, desses 1.264 cursos que nós temos hoje no Brasil, menos de 20% são de instituições públicas gratuitas, mais de 80% são de instituições privadas que cobram, né? Então, isso também é um fator que dificulta. Ainda na linha da avaliação do panorama do ensino das ciências contábeis no Brasil, queria trazer uns dados do ENAD, que é o Exame Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Acredito que os alunos que estão aqui talvez já tenham até passado, quem está no último ano do curso passa por essa avaliação, embora ela possa ser feita também no primeiro ano, mas via de regra o MEC faz e aplica aos estudantes do último ano, e a cada 3 anos ela obrigatoriamente, cada curso tem que passar por essa avaliação. Pois bem, curso de Ciências Contábeis, a última avaliação aconteceu em 2012, quando foi aplicada para 860 cursos no Brasil. Daqueles 1.264, 860 se submeteram a essa avaliação, e dentro desses 860 cursos, 47.373 alunos fizeram a prova, em 2012. E essa foi a média final de avaliação, 34,5 numa escala de 0 a 100. Né? Isso significa que as notas não foram boas. Né? Essa é a realidade. Sabe-se, evidentemente, todas as circunstâncias e peculiaridades do ENAD, que é um exame que não estimula muito o aluno a fazer com um grande grau de comprometimento, alguns até muitas vezes fazem contrariado, então tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente sabe disso, mas é um indicador, é uma aferição. A nota não é boa, realmente não nos deixa confortáveis com ela, a gente se preocupa muito, né? A única notícia boa, talvez, que tem em relação a isso é que, comparando com outras áreas do conhecimento, nós não estamos tão mal, pelo menos aquelas que são correlatas à nossa profissão. Contabilidade, como é o caso da administração, onde a nota foi igual à nossa, 34 e alguma coisa, e também o curso de economia, que até perdeu para nós, ficou com uma média final de 31 e vírgula alguma coisa que eu não lembro agora. Então, a avaliação está no nível dos nossos colegas, digamos assim, de profissões correlatas à nossa, administração e economia. Mas, de fato, ela nos deixa bastante preocupados, porque a gente gostaria que essa média fosse muito
mais alto. Ainda nessa mesma prova, o MEC faz, além da prova propriamente dita, da avaliação dos conhecimentos, eles fazem uma pesquisa também sobre, para tentar identificar o perfil do aluno, do estudante daquela profissão e, em cima disso, poder usar esses dados para estudos e definições sobre as diretrizes do ensino no Brasil. E nessa pesquisa, então, o que eles fazem é sobre o grau de dificuldade da prova. Então, aqui aparece, na área de formação geral, qual foi o grau de dificuldade avaliado pelos alunos e na prova de conhecimento específico também os percentuais que cada aluno indicou como tendo considerado a sua prova. Então, também aqui é mais para conhecimento, mas é bom verificar que praticamente mais da metade, ou a metade dos alunos considerou grau médio de dificuldade, o que é um pouco contraditório com o próprio resultado. Quer dizer, se 50% acha que o grau foi médio de dificuldade, por que a nota foi baixa, né? Então, isso também reflete um pouco de uma certa incoerência e que precisaria de uma análise maior para a gente identificar as causas. Qual é o perfil dos estudantes de ciências contábeis? Isso nos interessa muito, a gente quer conhecer essa realidade do acadêmico, porque depois, ali adiante, ele vai se tornar um profissional e nós precisamos ter essa informação. Então, pela renda familiar dele, essa é a distribuição dos alunos que fizeram o ENAD 2012. Ou seja, praticamente 60% dos alunos se situam em famílias com renda de até 4,5 salários mínimos, né? Não é novidade para nós, a gente sabe que a origem do estudante de ciências contábeis, do profissional da contabilidade, via de regra, não vem, né, digamos assim, das classes de renda mais alta. Essa é a realidade nossa, é um pouco da realidade do Brasil, não é também privilégio da classe contábil, nas outras profissões também é assim, né, com exceção daquelas que a gente conhece, onde efetivamente os alunos provêm de famílias com renda superior, né? Mas temos aqui então a distribuição por renda familiar. De acordo com a escolaridade dos pais, também aqui chama a atenção, mais de 50%, praticamente 60% dos pais dos alunos, desses estudantes de ciências contábeis que fizeram o ENAD em 2012, têm apenas o ensino fundamental completo ou incompleto. 5% não tem nenhum estudo, né? Então, isso também mostra uma realidade, né, do perfil familiar desse aluno que frequenta ciências contábeis, né? O nível médio de origem, 78% provém do ensino médio tradicional, né? O ensino vigente no Brasil. 15%, arredondando, vem do técnico profissionalizante, ou seja, provavelmente o técnico em contabilidade, e os demais estão distribuídos entre supletivos, profissionalizantes para o magistério ou outros cursos. Então, aqui também a gente tem uma radiografia de qual foi o ensino médio que cada um desses alunos frequentou nesse período. Distribuição das horas de estudo fora da sala de aula, também um outro indicador importante. 11% disseram que não estudam fora da sala de aula, ou seja, o tempo de estudo dele é exclusivamente aquele que ele está dentro da sala de aula. 56% disseram que estudam de 1 a 3 horas por semana fora da sala de aula. 22% disseram que estudam de 4 a 7 horas e assim por diante. Ou seja, a serem verdadeiras essas informações constantes da pesquisa, e a gente tem que partir do pressuposto da boa-fé de quem está declarando, até não é uma situação tão ruim assim, né? Ou seja, somente 12% aí não estudam fora da sala de aula, né? O que seria um percentual, dentro da realidade dos padrões brasileiros, até, digamos assim, aceitável. Não é o desejável, mas eu até diria que aceitável, né? Mas também aí uma estatística importante para a gente poder tirar algumas conclusões depois sobre a questão de como sai, como se forma na faculdade esse estudante de ciências contábeis. Por fim, a classificação dos cursos que o ENAD faz, com base nesse conjunto de critérios que eles avaliam cada curso de ensino superior, inclusive com a nota do ENAD, eles classificam as instituições de ensino, aliás, os cursos de ciências contábeis dessas 860 instituições avaliadas, e atribuem um conceito de 1 a 5, onde 1 é o menor conceito, mais baixo, e 5 é o melhor conceito. Então, 1,7% desses cursos foram avaliados no conceito 1, 27,5% no 2, 45,1% no 3. Ou seja, a grande maioria dos cursos obteve uma avaliação de média para baixa, né? E apenas aí 25% dos cursos estão nos conceitos mais altos, conceito 4 e 5. Né? Isso pode ser visto, inclusive, lá no site, por instituição de ensino, por curso. Se vocês quiserem, depois, esses dados estão disponíveis lá no site do MEC, do INEP, para que cada um possa olhar, inclusive, da sua instituição de ensino, como é que está a situação dela.
Bom, diante desse quadro, como é que o Conselho de Profissão Regulamentada, como é que o CFC, o CRC, pode assegurar a qualidade do futuro profissional da contabilidade? Porque essa é a nossa preocupação. Ao contrário, até muitas vezes, do que a gente ouve, e alguns colegas até entendem, o Conselho de Profissão, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal não são órgãos de defesa da classe. Quem faz a defesa da classe são os sindicatos, as associações, as federações, né? Os institutos, enfim, todas as entidades que têm essa função estatutariamente. Os conselhos de profissões regulamentadas, o papel deles é fiscalizar e registrar o profissional, cuidar para que o exercício da profissão seja feito corretamente. É claro que nós fazemos também a defesa da classe no sentido de garantir as prerrogativas profissionais, ou seja, garantir que não tenham leigos ou profissionais de outras áreas invadindo a nossa área profissional. Bom, isso sim nós fazemos, isso é obrigação dos conselhos fazer. E nesse sentido nós defendemos a classe, porque a gente busca resguardar as atribuições aos profissionais que são registrados dentro do conselho. Então, nesse aspecto, a gente sim faz a defesa da classe. Mas a nossa preocupação maior é assegurar a qualidade do profissional que está exercendo a profissão. Por quê? Porque os conselhos funcionam como fator de proteção da sociedade, não da classe. A nossa preocupação é que a sociedade tenha, do profissional da contabilidade, um serviço bem prestado. E nos entristece, muitas vezes, quando a gente ouve a reclamação dos clientes, dos tomadores de serviço, queixando-se quanto à qualidade da prestação do serviço do determinado profissional, e isso a gente constata através das denúncias que chegam no Conselho, nos Conselhos Regionais de Contabilidade, para a apuração de responsabilidades sobre erros técnicos cometidos, sobre falhas ou desvios éticos e morais que o profissional incorre durante o exercício da sua profissão. Então, esse é o papel do Conselho. E por isso a nossa preocupação de assegurar essa qualidade do exercício profissional. E isso não é só do nosso conselho, os demais conselhos profissionais também têm essa mesma preocupação e buscaram e têm buscado, ao longo do tempo, a construção de dispositivos legais que garantam para eles a possibilidade de estabelecer um controle de qualidade quando o profissional vai ingressar no mercado. Que, no nosso caso, é o conhecido exame de suficiência. Então, aqui tem um projeto de lei, o projeto 559/2007, que tramitou no Congresso Nacional, não foi aprovado, que tinha como objetivo exatamente permitir que todos os conselhos de profissões regulamentadas pudessem ficar autorizados a exigir legalmente o exame de suficiência para ingresso dos futuros profissionais na respectiva profissão. Eu trouxe essa ideia, esse exemplo aqui desse projeto, mas ele não foi aprovado. Teve também esse projeto de lei 43/2009, que também tinha o mesmo objetivo e que também acabou tramitando dentro do Congresso Nacional e não foi aprovado até hoje. O melhor exemplo que nós temos em relação ao assunto, e quem tomou a iniciativa de trabalhar com a ideia desse controle de qualidade do ingresso, foi a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Que lá em 1963, no seu estatuto, a Lei 4.215, já colocou essa exigência para os pretendentes ao exercício da profissão de advocacia, né? No sentido que eles tinham que submeter a um exame de ordem. Naquela época ele não era obrigatório, porque se o bacharel em ciências jurídicas cumprisse um estágio profissional que era previsto no estatuto, ele estaria dispensado da realização do exame de ordem. Já hoje, desde 94, pela Lei 8.904, não, ele é obrigatório, independentemente de cumprimento de estágio ou não. Então, a OAB foi a precursora da instituição desse controle de qualidade no ingresso da profissão através do exame de ordem. E essa matéria não é pacífica até hoje, tanto que esse assunto foi parar em discussões judiciais sobre a constitucionalidade dessa exigência. Ou seja, se realmente cabe aos conselhos de profissão fazer essa verificação de qualidade do profissional que vai ingressar no mercado, digamos assim, contestando, de certa forma, pelo menos em tese, o diploma que ele apresenta ao conselho quando ele vai obter o seu registro. Porque, de certa forma, é isso que está acontecendo. Então, houve essa discussão, as próprias instituições de ensino questionaram isso e uma ação judicial foi impetrada, que foi tramitada dentro do Supremo Tribunal Federal e acabou sendo julgada em 22 de novembro de 2011, no STF. O relator foi o ministro Marco Aurélio Mello, que deu seu parecer e voto pela constitucionalidade desse exame. E eu trouxe aqui, copiei uma frase apenas da decisão do ministro, porque ela relata exatamente qual é o sentido e o propósito do estabelecimento desse tipo de controle de qualidade dos exames. Diz ela: o exame de ordem serve ao propósito de avaliar se estão presentes as condições mínimas para o exercício da advocacia, almejando-se oferecer à coletividade profissionais razoavelmente capacitados. Veja a expressão que ele usou, razoavelmente, porque é isso que se busca.
Não se quer um profissional estándar, top de linha para servir de modelo. Não se quer um profissional razoavelmente capacitado. Ou seja, se o exercício de determinada profissão pode provocar danos a outras pessoas, além do próprio indivíduo que a pratica, a lei pode exigir requisitos e impor condições para o seu exercício. Então, é uma preocupação do ponto de vista do interesse público. Ou seja, se a sociedade pode ser lesada por aquele serviço que o profissional está praticando, há sim possibilidade de que a lei exija requisitos especiais para o exercício dela. Então, com essa decisão que foi aprovada por unanimidade dentro do STF, a gente teve sacramentada a legalidade e a constitucionalidade do exame de ordem da OAB. Via de regra, e meio que na carona disso, o Conselho Federal de Contabilidade também foi buscar o amparo legal para instituir o exame de suficiência, e foi feito isso através dessa Lei 12.249 de 2010, que foi a lei que criou, então, dentro da Lei Orgânica do Conselho, inseriu dentro da Lei Orgânica do Conselho a possibilidade do exame de suficiência. Isso já havia sido feito lá em 1999 através de resolução, mas exatamente por isso acabou caindo, porque não poderia ser exigido esse exame por resolução, deveria ser por lei federal. Então, a Lei Federal 12.249 veio a instituir o exame. Passo seguinte, o Conselho regulamentou através da Resolução 1373, e aí está em vigor desde lá. Qual é o objetivo do exame? Comprovar a obtenção de conhecimentos médios consoantes. Então, é aquilo que dizia a sentença do ministro. Razoavelmente, conhecimentos médios. Então, não se busca, nesse exame, fazer um filtro onde só passem os iluminados, digamos assim. Estou usando uma expressão figurada aqui, evidentemente, mas seria aqueles que são as sumidades. Não é esse o objetivo. É assegurar que hajam conhecimentos médios, habilidades e competências necessárias ao exercício da profissão de contador ou de técnico em contabilidade, porque o exame também se aplica aos técnicos em contabilidade. O conteúdo da prova é esse que vocês têm aqui na tela, acredito que muitos já conhecem, e a gente sabe, inclusive, que os próprios professores têm usado o exame de suficiência como uma ferramenta de trabalho dentro de sala de aula, para fins de preparação do próprio aluno e a formação dele quando ele chegar ao exame. Aqui está o resultado das últimas 8 edições, ou seja, desde 2011, depois que foi regulamentado em lei, o exame de suficiência já teve 8 edições, são 2 a cada ano. Então, de lá para cá, de 2011 até 2014, aqui já estão os dados da última edição realizada agora em setembro, segundo semestre, nós tivemos 227 mil contadores que prestaram a prova e foram aprovados 94 mil, um percentual de 41,6%. Nos técnicos em contabilidade, 45.710, foram aprovados 14.207, 31%. Esses são os percentuais de aprovação. Vejam que, de alguma forma, pode-se dizer até que há uma correlação entre esse percentual de aprovação aqui de 41,6% com a avaliação feita pelo exame do ENAD. São coisas distintas, têm objetivos distintos, têm formas de aplicação de provas distintas, mas, coincidentemente, os resultados não se afastam muito. O que isso nos diz? De certa forma, nos dá uma tranquilidade de que o exame de suficiência não está sendo um exame de funil, uma peneira fina onde não passa ninguém. Não, na verdade, ele está retratando, de certa forma, aquilo que o próprio ENAD constata lá dentro durante a realização do curso. Então, mostra para nós, do sistema, para o Conselho Federal, que a gente não está tão distante da realidade na questão do grau de dificuldade do exame de suficiência que está sendo aplicado. Seria muito fácil para o Conselho até fazer uma prova, vou usar agora redundante, fazer uma prova fácil, e deixar entrar todo mundo, digamos assim, aumentar o nosso contingente de profissionais, nós vamos ter mais anuidades, vamos ter mais receita dentro do Conselho, vamos poder fazer mais coisas. Não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Nosso objetivo é ter qualidade do profissional que vai entrar no mercado e, com isso, a gente garantir um melhor serviço prestado à sociedade. Esse é o propósito. Bom, uma vez ingressado na profissão, a nossa preocupação, então, passa a ser efetivamente a questão da manutenção da qualidade desse profissional durante o exercício. Porque, não vou estar dizendo isso para vocês aqui, o próprio Marcos ontem falou na palestra dele, se o profissional achar que, através da sua formação acadêmica, já teve todos os conhecimentos necessários para o exercício da profissão para o resto da vida, ele não vai sobreviver no mercado 2 anos, e já vai estar quebrado. Na nossa profissão, a atualização hoje é quase que diária. Então, a nossa preocupação passa a ser, e agora sim, é um problema do sistema, garantir que durante a vida profissional, desde o primeiro dia do exercício, da obtenção do registro, a gente consiga ter qualidade no exercício da profissão, que esse profissional tenha. Para isso, o Conselho Federal, então, instituiu um programa de educação profissional continuada,
Foi criado lá em 2002, já tem 12 anos de vida, e foi através também de uma resolução do Conselho. Esse programa foi criado. Hoje quem regula é essa norma brasileira de contabilidade, PA 12, né? PA porque é profissional de auditoria, porque ela é restrita ainda a contadores que atuam na atividade de auditoria independente de empresas reguladas pela CVM, Banco Central e SUSEP. Então, hoje, esse programa está institucionalizado, mas ele aplica-se apenas a um número restrito de profissionais, aqueles que atuam na atividade de auditoria independente, né? Que é um conjunto de profissionais bastante pequeno se nós compararmos com o universo de profissionais que nós temos no Brasil em atividade hoje, que são mais de 500 mil. Né? Vejam aqui embaixo o número de contadores inscritos nesse cadastro, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, chamado de CNAI ou CNAI, como alguns querem. São 3.013 hoje no Brasil. Então, esses 3.013 estão já desde 2002 obrigados a anualmente cumprir um programa de educação continuada. E esse cumprimento se dá através da apresentação de relatórios anuais de cursos que ele frequentou, de atividades de ensino e aprendizagem que são credenciadas perante o programa. Não é qualquer curso, não é qualquer evento que ele participa que dá direito a ele a contar pontos para o programa. São apenas aqueles que são credenciados pelo Conselho, né? Então, isso torna um pouco mais difícil para ele fazer e atingir e cumprir esses pontos anuais, né? Atualmente, são 40 pontos que eles têm que cumprir por ano e, basicamente, cada ponto corresponde a 1 hora de atividade de educação ou de ensino, né? Então, desses 40 pontos, ele tem várias formas. Ele tem a aquisição de conhecimentos, que é ele sentar e assistir aula ou participar de um evento, como vocês estão participando aqui dessa convenção. Tem a forma também através da docência, que é ele exercer atividade como professor, isso também conta pontos. Existe também a parte da produção intelectual, que é a elaboração de artigos e trabalhos para participação em congressos e convenções, isso também conta pontos. Tem a possibilidade do autoestudo também, que é uma figura bastante utilizada pelos profissionais, e também é possível o ensino à distância, também é considerado como válido, desde que previamente credenciado. Então, as formas que ele tem para obter esses 40 pontos são variadas, são diversas, né? Mas precisam que esses eventos sejam todos credenciados dentro do programa. E, no mínimo, 20% desses 40 pontos, obrigatoriamente, tem que ser através de aquisição de conhecimento. Então, não importa que ele seja lá o sócio de uma Big Four no Brasil, né, e nós temos vários sócios de Big Four no Brasil, que têm que cumprir os 40 pontos. Aliás, eles, né, são os destinatários primeiros desta norma. Tem que cumprir os 40 pontos. Né, e ele tem que cumprir também 20% desses 40 pontos, ou seja, 8 pontos, em aquisição de conhecimento. Ou seja, ele tem que sentar, assistir um curso presencial à distância, como aquisição de conhecimento. Não basta só ele falar que foi palestrante, foi professor, em todas as atividades dele durante o ano, se ele não tiver pelo menos 8 horas de aquisição de conhecimento. Então, essa é a regra que está vigorando hoje dentro dessa norma. Para ingressar nesse cadastro de qualificação técnica, ele tem que se submeter a uma prova. Vejam, ele já, vamos supor, em tese, ele já fez o exame de suficiência, já comprovou que tem conhecimentos razoáveis para exercer a profissão, e agora quer ingressar num cadastro especializado, que é de auditores. Para ingressar nesse cadastro, ele tem que fazer uma outra prova, que é a prova de qualificação para o exame, para o chamado CNAI, né, o Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Então, essa prova, ela é aplicada uma vez por ano também, né? Esse ano foi realizada no mês de agosto, e nas 14 edições já realizadas desde a instituição do Programa de Educação Continuada, a primeira prova foi aplicada em 2004, nós já tivemos 14 edições realizadas. Nesse período, já se inscreveram para realizar essa prova e obter o seu cadastro como auditor 9.047 contadores, foram aprovados 3.522, ou seja, percentual de, arredondando, 39%. Ou seja, 61% não conseguiram a aprovação nessa prova para ingressar nesse cadastro técnico especializado de auditores. João, 10 minutos, estamos dentro já estamos na prorrogação, né? Mais 5, então vamos lá, rapidinho. Aqui também há uma consideração de que, vejam, aqui nós estamos falando de um profissional que já está no exercício da profissão, tem experiência profissional e vai se submeter a uma prova de conhecimentos técnicos para a obtenção de um cadastro diferenciado, que é o cadastro dos auditores independentes. Esse exame de qualificação técnica geral também permite a ele a obtenção do registro na Comissão de Valores Mobiliários,
que é uma condição sine qua non para que ele possa auditar empresas de capital aberto reguladas pela CVM. Então, se ele não tiver a certidão do Conselho de que foi aprovado nessa prova, ele não consegue a inscrição na Comissão de Valores Mobiliários e, consequentemente, ele não consegue atuar em qualquer empresa que esteja regulado por essa autarquia, a CVM. Da mesma forma, nós temos uma prova específica para o Banco Central do Brasil e para a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ou seja, o auditor, o contador que quiser atuar como auditor nesse segmento especializado do Sistema Financeiro Nacional ou da área de seguros e previdência complementar, ele terá que se submeter a essas provas específicas aqui para a obtenção da sua certidão e poder, então, apresentá-la ao Banco Central do Brasil e à SUSEP e mostrar-se como credenciado a fazer auditoria nessas empresas. Bom, qual é o próximo passo que nós pretendemos agora? Nós temos já 12 anos de experiência do Programa de Educação Continuada dentro dessa área de auditores. Isso nos permitiu adquirir um certo know-how sobre esse processo, e ele tem realmente uma série de nuances que a gente precisa conhecer, e o Conselho Federal, então, controla e regulamenta isso em nível de Brasil, e a aplicação do programa compete aos conselhos regionais, são eles que lidam no dia a dia com os auditores. Mas essa experiência de 12 anos já nos permite ter a certeza de que o caminho está certo, de que o propósito do programa está sendo atingido, então nós estamos agora já partindo para um próximo passo, que é a ampliação do espectro desse programa para atingir outros segmentos da nossa profissão. Então, quero dizer para vocês aqui, até em primeira mão, que na reunião plenária do Conselho Federal de Contabilidade, realizada na sexta-feira passada, dia 21, nós aprovamos uma revisão dessa norma de educação profissional continuada, e nessa revisão nós incluímos 2 novos segmentos de atividade profissional que passarão a estar obrigados a cumprir também esse programa anualmente. Quais são esses 2 segmentos? Os preparadores das demonstrações contábeis dessas mesmas empresas que estão sujeitas à auditoria independente, ou seja, todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, todas as empresas vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, a área de previdência, seguros complementares e um conjunto de empresas que se enquadram. Por exemplo, o Banco Central do Brasil envolve não só os bancos, mas todas as financeiras, os fundos de investimentos, as cooperativas de crédito, enfim, tem uma lista de empresas imensa. Todos os preparadores das demonstrações contábeis dessa empresa passam, a partir de 2016, não é a partir de 1º de janeiro agora, a estarem obrigados também anualmente a cumprir esse programa de educação continuada, terem que fazer os 40 pontos anuais, né? Não é só o profissional que assina as demonstrações contábeis dessa empresa que está obrigado. É ele e mais a equipe de trabalho da empresa que faz parte da elaboração dessas demonstrações contábeis, porque numa empresa de grande porte, e aqui nós estamos falando de empresas de grande porte, evidentemente há toda uma equipe que colabora e trabalha na elaboração das demonstrações contábeis. Então, a resolução especifica lá quais são os profissionais dessas empresas que estarão sujeitos e obrigados a cumprir esse programa. E também os demais auditores independentes, ou seja, aqueles que atuam no mercado que envolve as empresas não sujeitas à regulação da CVM, do Banco Central e da SUSEP, também passarão, a partir de agora, a estar obrigados a cumprir o programa de educação continuada para auditores independentes. Então, acho que com isso nós estamos dando um passo firme, seguro, em direção àquilo que vai ser o propósito desse programa para os próximos anos, que é tornar obrigatório o programa de educação continuada para todos os segmentos da nossa profissão. Então, com o passar do tempo, eu não posso aqui adiantar para vocês algum horizonte de prazo, mas com certeza nos próximos anos esse programa vai ser estendido a todos os demais segmentos da nossa profissão, inclusive, evidentemente, né, às organizações contábeis, né, aos nossos conhecidos e queridos escritórios de contabilidade, né, que a gente costuma chamar tecnicamente de organizações contábeis. Esses profissionais também, em breve, estarão submetidos a esse programa de educação continuada e deverão comprovar perante o Conselho o atendimento e o atingimento dos pontos que serão exigidos de cada um. Passarão por ele também os peritos contábeis que atuam no Poder Judiciário, passarão por eles os contadores que atuam no setor público, enfim, todos os segmentos da nossa profissão, futuramente nós pretendemos, isso faz parte do nosso planejamento, estarão compreendidos dentro desse programa. Com isso, a gente entende e avalia que nós estaremos qualificando a nossa profissão, nós estaremos dando um salto de qualidade. Aliás, a instituição de programa de educação continuada, regulamentada como esse, só a profissão contábil tem no Brasil, nenhuma outra profissão
tem esse programa regulamentado e obrigatório, como nós temos no Conselho Federal de Contabilidade. A profissão contábil é vanguardista nesse processo, né? Existem programas de educação voluntária em outras profissões, mas obrigatório como o nosso é só a contabilidade que tem. Então, acho que aí a gente estará dando efetivamente um grande passo para que a nossa profissão efetivamente se qualifique, se consolide e adquira cada vez mais respeitabilidade e credibilidade do mercado, que é isso que nós queremos e temos notado que isso vem acontecendo ao longo do tempo. Aliás, o processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade aqui no Brasil contribuiu muito para isso. Trouxe a profissão contábil para a frente da mídia, digamos assim, trouxe para a frente da sociedade, passou a ser assunto discutido pela imprensa, passou a ser assunto pauta de jornal, porque estava havendo uma mudança significativa na contabilidade e, por via de consequência, na profissão. Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse dia, dentro da ideia do tema que foi proposto, e eu acho que agora, no próximo painel, aí nós teremos um talk show que vai falar sobre a outra parte, que é o mercado de trabalho, as perspectivas e oportunidades que estão sendo oferecidas para a profissão contábil. Então, queria agradecer a atenção de vocês, agradecer a presença de vocês aqui hoje e também o convite que foi formulado pelo Conselho do Ceará. João, era isso, muito obrigado e desculpe se ultrapassei aí o tempo.